Olha, gente, nosso papo hoje vai ser com a Camila Gomes. Ela vai vir falar com a gente sobre a nutrição na gestação, né? A gente sabe que as gestantes precisam de serem acompanhadas, né? Tem muito mito, muita coisa que pode, o que não pode, será que é isso mesmo? E aí, vou só esperar a Camilinha entrar, vou chamá-la para a gente poder trocar esse papo. Ó, Mami Abessa, estamos no Instagram, Facebook e YouTube, né? Quem quiser acompanhar os nossos canais, a gente tá através de todos esses. Ó, gente, quem tiver perguntas pode mandar para cá, né? A gente vai falar sobre nutrição. Deixa eu apresentar, essa é a Camila Gomes, ela é nutricionista aqui na cidade de Belo Horizonte e hoje veio bater esse papo com a gente sobre a nutrição na gestação, né? Eu queria primeiro dar boa noite, bem-vinda Camila aqui no nosso canal Mami Abessa, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Renata. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom bater um papo, poder levar um pouquinho de conhecimento, ajudar as mamães que estão aí com a gente online, né, nessa noite. Muito obrigada pelo convite, Renata. Ai, que bom. Então, o nosso papo hoje então é sobre essa nutrição na gestação. E aí eu separei algumas perguntinhas para a gente ir trocando umas ideias sobre isso, né? Então, Vamos. a primeira perguntinha que eu separei é a seguinte: qual que é a importância, né, dessa boa alimentação na gravidez? Né? Que a gente imagina, tem que se alimentar bem todo o tempo na sua vida, mas Isso. assim, na gestação é ainda mais, não é verdade? Exatamente, Renata. A gestação é uma fase muito especial da mulher, né? E a alimentação, a nutrição, ela exerce um papel fundamental na formação do bebê. A nutrição, uma alimentação adequada, rica em nutrientes, em vitaminas, ela pode ajudar a mulher a passar essas fases adequada, balanceada, ela ajuda a passar essas fases mais tranquila. Então, é extremamente importante a alimentação, uma dieta rica em nutrientes adequados, equilibradas, com menor consumo de alimentos industrializados possível. Tudo isso vai Uhum. fazer a total diferença para o desenvolvimento do bebê. Isso é verdade. E lembrando, né, mamães, aquela ideia antiga de que a mãe tem que comer por dois, não é uma realidade. Não tem que comer o dobro, mas tem que comer o mais variado possível e dentro, né, daquela qualidade, né? Sim, E isso. esse aporte calórico vai vir mais no final mesmo, né? No começo é mais uma diversidade de alimentos, né? Exatamente, Renata, essa questão de comer, né, por dois não existe mais. O que tem que pensar realmente é a questão do consumo nutricional balanceado, rico em vitaminas, em vitamina C, em ferro, magnésio. Tem uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, tudo que pode ajudar o desenvolvimento do bebê, né? E não a Isso. questão estritamente calórica. É mais importante a Aham. qualidade alimentar nessa fase mesmo. É verdade, é verdade. E a gente vê diferença, né, na alimentação dessa gestante, dependendo da fase gestacional que ela tá. Por exemplo, se ela tá no primeiro trimestre, no segundo trimestre, ou no final da gestação, já do sexto mês para frente, a gente vê diferença, não é? No que essa mulher tem que dar mais prioridade, né? Tem diferença, não tem? Tem sim. É importante lembrar que existem alguns nutrientes que a gente precisa dar uma importância maior. Mas lembrando que todos os nutrientes eles funcionam em sinergia. Um Uhum, potencializa a ação do outro. Então, nenhum uhum, nutriente ele funciona sozinho. Por exemplo, no primeiro trimestre, é importante a gente lembrar do ácido fólico, a vitamina, né, B9. uhum. Seria interessante, quando a mãe já estiver pretendendo engravidar, ela já começar a fazer o uso do ácido fólico com antecedência.
Se não for possível, esse é um nutriente bem importante ali no primeiro trimestre para a formação do tubo neural do bebê. A partir do segundo... Algumas vezes esse ácido fólico ele pode vir tanto na alimentação, mas é bem comum, às vezes, o obstetra que começa a acompanhar essa mulher, se ela não tomava, pede para tomar, às vezes até comprimidos, cápsulas, né, de ácido fólico, de tão importante que é esse nutriente, não é verdade? Exatamente. A falta desse nutriente ela pode gerar diversas complicações para a formação do bebê, a questão do tubo neural, né? Do cérebro. Então, normalmente ele deve ser suplementado. Normalmente, quem faz essa suplementação é o médico que está fazendo o acompanhamento da gestante, porque ele precisa ser em uma dose maior. E isso precisa estar bem seguro. Então, como precisa estar bem seguro, a forma dele garantir que a gestante ela não vai conseguir isso pela alimentação, ele suplementa. Que aí já dá uma segurança maior, ele é suplementado na alimentação e aí já fica mais tranquilo. A partir do segundo trimestre, né? Aí já muda a formação, o bebê já está com outras formações, já está em outra fase da gravidez, né? E aí, a mãe agradece porque o primeiro trimestre algumas mães estão passando um pouco mal, algumas mães o trimestre às vezes complexo para muitas delas. Eu dei sorte, eu não passei mal, mas muitas mães elas agradecem quando saem no primeiro trimestre e já entram no segundo, porque o segundo trimestre é uma fase melhor, tanto para a alimentação, para o bem-estar dessa mãe, né? Porque os hormônios meio que já estabilizaram ali. E a mãe consegue até comer mais diversificado, porque no começo, às vezes, ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Tem mãe que passa mal. É muita alteração hormonal, né? É um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é muito comum, né? Sentir um certo desconforto nesse primeiro trimestre, né? Questão dos enjoos, das náuseas. E no segundo trimestre a gente tem aí uma atenção especial com alguns nutrientes, que é a vitamina C. É muito fácil para as mamães a gente conseguir bater uma meta aí de vitamina C através da alimentação, né? É a laranja, o limão, as frutas cítricas que ajudam a bater a meta diária da ingestão de vitamina C. Nós temos o magnésio também, que é muito importante. É interessante, às vezes, até para as grávidas, tomar o próprio suco da couve. A couve é riquíssima em magnésio. Então, adoro o suco de couve. Aí a gente já consegue um bom aporte de ferro junto, que é importante também nesse período que é o segundo trimestre, né? Então, tem a vitamina D. Então, é a somatória desses nutrientes que vai garantir um desenvolvimento ideal para o bebê, uma mãe mais sadia, com alimentação diversificada. Então, nesse segundo trimestre, eu destacaria esses nutrientes. O ferro, né, que a gente falou, e o magnésio podem ser encontrados no brócolis, nas rúcula, nos vegetais. Feijão. Verdes escuros, que ajudam muito, né, no dia a dia. É fácil de conseguir comer isso no dia a dia, é fácil de incrementar isso na alimentação no dia a dia. No terceiro trimestre, o que nós podíamos pensar, né? O bebê já está, né, praticamente todo formado. A vitamina C lá, que vai ajudar na questão da pele, formação dos ossos, acabar toda a formação do bebê. Então, eu destacaria esse nutriente sendo um dos mais importantes. Aí, no cálcio, a gente vai pensar todos os laticínios, né? Queijo, iogurte, o próprio leite. E se a pessoa não consumir produto de origem animal, ela conseguiria esse cálcio, às vezes, com o quê? Com qual... Olha, uma fonte muito interessante que eu gosto muito de trabalhar, inclusive, é o gergelim. É fácil, pode ser colocado, adicionado na salada, numa sopa, num caldo, numa fruta. Aí, mães veganas, tem jeito. Tem jeito, é fácil, consegue muita a diversidade alimentar, né? O que a gente consegue com a alimentação é muito grande. Então, esse cálcio a gente pode conseguir ali com
o gergelim, que é fácil. Colocou na saladinha na hora do almoço, vira uma sementinha, e aí a gente aproveita e ajuda essa grávida também nas questões intestinais, que ele também vai ser benéfico. Então, uma coisa vai casando com a outra. Como eu falei no início, a questão da sinergia alimentar. Esses são alguns dos nutrientes que eu destacaria mais importante, mas os outros também são importantes. Esses aqui não podem faltar, não. A gente tem que estar Aham. mesmo, sabe? Principalmente nesses períodos, né, da gestação, mas é isso mesmo. E como que a gente poderia dar dicas assim para tentar melhorar a questão das náuseas ou dos vômitos no início da gestação? Porque eu acho que é uma das coisas que você fala gestação, as mães têm um pouco de preguiça desse começo que passa muito mal e dos últimos dias assim perto do parto, mas nesse começo tem umas dicas que podem amenizar. Não é milagroso, mas tem jeito, não tem de amenizar? Tem, tem. E é muito comum, né, Renata, as questões do vômito, das náuseas, por conta, pode ser por diversos fatores, na verdade. Às vezes é uma questão do trato digestivo da mamãe, que já não estava legal, então está com uma dificuldade, às vezes, na digestão de proteína ou na digestão de gordura, ou pode ser proveniente das alterações hormonais. Então, tem É. que tentar rastrear para ver de onde está vindo, primeiramente, esse desconforto, o que pode estar provocando. Uma das coisas, né, que a gente pode trabalhar na nutrição é fracionar as refeições, diminuir a quantidade, aumentar o número de refeições ao longo do dia. 5, 6 refeições vai ajudar muito nessas questões de enjoo, de náusea. Evitar líquido na hora da refeição. Uhum, que pesa mais o estômago, né? Aquele estômago Ao que já está mais sensível. Exatamente, atrapalha nas questões da digestão mesmo, vai colocar o líquido. Comer as coisas mais leves, mamão, castanhas nas refeições intermediárias, isso também favorece, ajuda a amenizar essas questões de náusea, de A vantagem da gente estar neste momento de pandemia é que a fome. alimentação fica mais fácil, né? Porque as mães normalmente estão em casa e realmente comer fracionado fica mais fácil. Mas quando a gente voltar ao normal, as mamães fica a dica, né? Porque às vezes os vídeos ficam no nosso canal por um bom tempo. Então, se a mãe estiver nos ouvindo fora do momento de pandemia, em que ela tem que sair de casa, eu acho que uma coisa que vale muito a pena para a mãe prática fazer é levar uma quentinha. Você faz uma, tipo, leva um iogurte, uma fruta, um biscoito e você faz a sua comidinha ali, porque muitas vezes a mãe está no trabalho, às vezes, né, o horário de lanche das pessoas é mais distanciado e aí para ela poder fazer um lanchinho ali entre uma, né, uma refeição principal e outra, não é verdade? É muito interessante e essa questão de levar a lancheira, levar a própria refeição, é até uma segurança a mais para as mamães. Porque Verdade. tá trazendo a comida de casa, sabe a procedência, sabe que foi sanitizado, sabe que tá tudo É. limpinho. Então a gente tem assim diversas opções de levar uma lancheira, uma saladinha de fruta com uma fibra, algumas castanhas, frutas secas, Sim. que são fáceis de ser transportadas, às vezes não exigem nem a questão de manter em temperatura, às vezes a temperatura ambiente mesmo é suficiente para manter essas lancheiras. Então, se a gente quiser e esforçar um pouquinho, dá para montar essas lancheiras e levar para o ambiente de trabalho. Economiza dinheiro, economiza tempo, né? E E consegue ter uma alimentação saudável. saudável, e aí evita os alimentos industrializados, porque normalmente os alimentos industrializados, eles são fontes de energia, são somente calóricos. Quando a gente faz a Uhum. questão da avaliação nutricional, não traz um benefício, não traz Mata qualidade, a fome, mas não nutre, né, a pessoa. não tem nutriente, não tem qualidade nutricional. É. Então, evita o consumo desses alimentos. Então, só traz benefícios de conseguir montar mesmo uma refeição e levar para o trabalho
ou até mesmo se for precisar fazer uma viagem, alguma coisa, esses alimentos, eles aguentam uma frutinha, com a fibra, eles aguentam ser transportados, não tem uma dificuldade maior. E tem bolsinha, hoje em dia tá tão na moda, tem bolsinha térmica, tá bem fácil de fazer essa, né? A sua lancheirinha, tá bem fácil de conseguir isso. Hoje muita coisa tá bem mais fácil, né? Dessa questão da alimentação, de poder comer mais saudável, de ter uma alimentação mais nutritiva e de pensar que um lanchinho, às vezes uma salada de frutas que uma mãe pode levar aí na lancheira, vai favorecer o seu bebê, vai te oferecer maior segurança, vai te oferecer um aporte interessante de fibras. Então, ele ajuda diversos fatores, sabe? Além de ser mais rico nutricionalmente. Verdade. E deixa-me ver o que era. Então, a gente já falou aqui né, como evitar as náuseas. E tem algo que ela possa fazer para amenizar a azia e a constipação? Bom, a constipação é essa questão da fibra que você está falando, né? Quanto mais frutas e outras coisas que tenham fibra, eu acho que ajuda, não é verdade? Isso. A questão da constipação, ela é uma queixa muito comum, né, das mamães. E o que nós podemos trabalhar? Nós podemos trabalhar as fibras, né? Um farelo de aveia, ou psyllium, pode ser numa salada, num suco, numa salada de frutas. A gente tem diversas formas de conseguir usar. Mas lembrando que as fibras, elas dessa forma, quando elas são adicionadas aos alimentos, elas só vão exercer de fato um papel interessante para a constipação intestinal se essa gestante tiver um consumo adequado de água. As gestantes verdade. precisam ter um consumo adequado de água, porque senão corre o risco de fazer um efeito contrário. Porque fibra sem água não segue o caminho que tem que seguir. Não. Então tem que ter um consumo adequado de água. Além disso, a gente pode pensar no uso de probióticos, né? Que é muito interessante para a flora. Tipo aqueles iogurtes que ajudam o trânsito intestinal, né? Pode ser também. Uma coisa interessante, lembrando, né, gente, que tudo tem que ser muito bem processado nas questões, né? Nada cru, iogurte feito em casa, às vezes verificar. Evitar. Exatamente, esses devem ser evitados. Lembrar da questão da ingestão da água, que tem que ter um consumo adequado de água. Outros alimentos que podem ajudar na questão da constipação são os alimentos mais oleosos, azeite de oliva extra virgem. Verdade, fica ótimo na salada, uma delícia e ajuda. Nutritivo, é uma fonte de gordura boa, um ótimo antioxidante, ajuda nessa questão da constipação. O abacate, ele também é uma fruta muito nutritiva, sensacional. Fácil de encontrar, Fácil, ele pode ser consumido de diversas formas. O abacate ele pode ser consumido de repente com um pouquinho ali misturadinho numa salada de fruta. Ele pode ser consumido na própria salada, adicionar um pouquinho de limão e fazer o abacate temperado na salada. Nós temos o coco. Coco também, interessante. A fruta, o coco é interessante, é uma fruta mais rica em gorduras boas. Então, tudo isso que ajuda a melhorar esse fluido, ele melhora. O mamão também deve entrar nessa jogada, porque o mamão é conhecido. Mamão é conhecido, O mamão é super interessante, né? E tem uma outra fruta que ninguém dá muita importância e poucas pessoas sabem, que é o kiwi. Olha, eu não sabia. O kiwi também ajuda muito nessa questão da constipação intestinal. Ele ajuda muito no trânsito intestinal. É uma frutinha que dá para colocar também na dieta. Fica uma delícia no suco, fica uma delícia na salada de fruta, vale como sobremesa. Fica ótimo. Exatamente. Dá para, às vezes, numa saladona, né? Coloca ali uma frutinha, vai um kiwi. Super fácil de incorporar. E a questão da azia grávida, né? Como a gente, né,
a maioria das grávidas sabem, o uso de chás não é indicado. Então, para azia, a pera. A pera, que é uma fruta simples, Gente, ela e tem, que ajuda muito. ela tem compostos bioativos que ajudam a controlar a questão de azia das grávidas, das gravidinhas aí, de plantão, anota isso aí. Fica a dica, porque essa daí não é muito famosa. É Não uma é dica que não é muito. muito famosa. Colocar em prática, comer uma pera ali entre os intervalos, ou o horário, às vezes é no período da manhã, que sente maior incômodo, incorporar a Tem mãe que reclama mais de náusea no começo da manhã, é mais recorrente mesmo. então Então, de repente, acorda e come uma pera. incorpora uma pera no café da manhã, né? Evita as Olha, farinhas brancas também, são muito irritativas para o trato gastrointestinal aí das mamães, das grávidas, das gestantes. Então, evitar esses alimentos, frituras, a irritam fritura muito. é. Frituras Nada de irritam. acordar e ir para o trabalho comer uma coxinha, não vai dar certo. Não vai dar de forma nenhuma. É melhor optar pela pera mesmo. Eu também acho a pena verdade. Outra questão que as mães ficam muito preocupadas, além da questão desse começo da gestação, da azia, da constipação. Outra questão que elas levantam muito é a estimativa de quantos quilos, em média, essa mulher deve engordar durante a gestação. Essa você deve escutar sempre, né? Tipo, mas a minha vizinha engordou X quilos, eu engordei outra quantidade. Sabe aquelas comparações? Existe um peso certo? Como é que é essa história? Essa é clássica, né? Quem nunca perguntou quantos quilos você engordou na gestação? A gente escuta muito essa pergunta. Essa questão do peso é muito particular. Isso vai depender de muitos parâmetros antes de engravidar, né? Então vai depender como que a paciente entrou nesse período. Estava em sobrepeso, estava em peso normal, como que estava o IMC, circunferência abdominal dessa pessoa, dessa paciente, antes da gravidez. Então isso vai determinar quanto ela vai ganhar de peso até o final da gestação. Em média, é trabalhado em torno de 8 a 12 quilos. Mas esse não é um número engessado. Ele pode variar. De repente, você entrou ali na gestação, já estava acima do peso, já estava em sobrepeso. Então, a gente não vai colocar uma quantidade de quilos máximo para essa paciente ganhar durante a gestação. A gente vai trabalhar a qualidade alimentar, uma dieta mais diversificada, mais rica em frutas, verduras e legumes, como deve ser. Às vezes as gestantes ficam muito presas nessas questões do peso. E não, a dieta da gestante, é claro que deve existir uma quantidade suficiente de calorias para o desenvolvimento do bebê, mas a gestante, ela deve estar mais preocupada em uma nutrição adequada, em uma alimentação rica nutricionalmente, vitamina C, vitamina E, zinco, ferro, magnésio, é uma alimentação à base de frutas, verduras e legumes. Isso vai ser mais nutritivo e vai pesar mais que o ganho de peso no final, sabe? Ou seja, esse negócio de quantos quilos não diz exatamente se essa mãe, essa gestante, né, tá saudável ou não. Tem que acompanhar essa gestante, ver o que ela está comendo, como é que é. Porque às vezes se ela entrou muito magrinha, pode ser que ela ganhe até mais do que 12 quilos e tudo bem. Né? Tem mãe que às vezes passou muito mal no começo, até perdeu peso no começo da gestação e depois retoma e tá tudo bem, desde que ela coma corretamente, né? E siga tudo bem, né? Essa questão do ganho de peso também é muito relativo, porque não é interessante uma gestante ganhar peso à base de biscoito, doce, macarrão, industrializados, fast food. Então não é interessante esse ganho de peso. É mais interessante uma gestante que às vezes nem ganhe tanto peso, mas está tendo uma alimentação adequada, uma nutrição adequada. Né? Bem diversificada, né? Com todos os grupos alimentares, aquelas coisas que a gente sabe que fazem bem. Proteínas, gorduras boas,
os micronutrientes, e isso é muito relativo do que de fato a questão do ganho de peso, sabe? É verdade, é verdade. Tem alguma coisa que deve ser evitado? A gente escuta muito falar sobre adoçante, café, essas coisas. Tem algum alimento assim que você acha assim, olha, eu recomendo que a gestante evite esse alimento? É importante, né, Renata, a gente lembrar da questão do consumo que existe de adoçantes. Existem alguns estudos que correlacionam o consumo de adoçantes com o aparecimento dos bebês de asmas, doenças alérgicas, alterações pré-eclâmpsia na mãe, alteração da pressão arterial. Então, dos adoçantes, eu indicaria talvez optar por um mel orgânico. Tipo, evitar o adoçante e passar por um tipo de açúcar, mas alguma forma que adoce, que não é adoçante, mas uma outra coisa mais saudável. Mais natural possível. Nas preparações líquidas são mais difíceis a gente trabalhar. Tentar talvez um açúcar de coco que tem um índice glicêmico bem reduzido, vai usar em menor quantidade. Que hoje em dia está mais fácil de encontrar do que era antigamente. Hoje em dia as variações do coco, óleo de coco, açúcar de coco, você vai no supermercado, a gente já consegue encontrar com mais facilidade, não é verdade? Exato. Loja então de coisa natural é fato, vai encontrar. E assim, o consumo de açúcar, no geral, ele já deve ser diminuído. Para a vida. Exatamente. Pelas questões, né, de alteração da microbiota intestinal, a questão que pode gerar uma pré-diabetes gestacional. Então, para a gente trabalhar todas essas questões, quanto mais para o saudável, melhor. Para, às vezes, adoçar uma preparação que é sólida, talvez pode fazer o uso de passas, bater ali, vai fazer um bolo, alguma coisa. A passas, a tâmara, são frutas que adoçam, têm um poder de adoçar muito alto, que dá para usar no dia a dia. Hoje também já está bem mais fácil de encontrar, principalmente a tâmara, que tem, que adoça muito. E em relação aos adoçantes, não é que eles são proibidos, mas é ideal que use menor quantidade possível mesmo. Se possível, então, deixa o adoçante de lado, pelo menos enquanto estiver aí nessa fase gestacional. Exato. E qualquer um deles, né? Mesmo aqueles que a gente sabe que são um pouquinho mais saudáveis, tipo stevia, sucralose, mesmo esses vale a pena deixar de consumir e passar a consumir açúcares mais saudáveis, né? O stevia ainda é um adoçante mais natural, né? À base de planta. Mas ainda tem muita coisa para vir aí pela frente, né? Muitos estudos para vir. Ele hoje, atualmente, ele é considerado um adoçante mais seguro, sim, para usar nesse período. Pouco, né? Pouco. Sempre em pequenas quantidades. Mas ele pode ser usado. Mas o que eu aconselho mesmo é tentar essas outras opções que a gente encontra mais in natura, da forma mais natural possível. A questão aí que a gente estava falando, né, dos chás, eles devem ser cortados nesse período da gestação, porque os chás são infusões, são plantas e exercem realmente alguns efeitos de remédio mesmo. Tá. Mas aí, isso vale para todos os chás? Ou, por exemplo, chá de fruta pode? Chá de abacaxi, de maçã? Fruta pode? Fruta normalmente não tem uma... Porque tem gente que ama chá. Eu, por exemplo, amo chá. Então, uma alternativa seria tipo chá de fruta. Chá de fruta, né? Talvez seria o mais indicado. E café não é indicado. No máximo 2 xícaras até 3. Se optar, se puder substituir por pelo café descafeinado. Descafeinado. É verdade. É uma boa opção. E retirar a cafeína é interessante tanto no café, isso vale também para o chá preto, imagino,
E também para refrigerante que tem cafeína também? Chá preto, mate, é sempre O interessante. refrigerante que tem cafeína, é tipo Coca-Cola, Pepsi, sei lá, quais que tem. Eu acho que os refrigerantes também, se a pessoa puder substituir, cortar por outra coisa, melhor, né? Uma bebida gaseificada, a água com gás, a Uhum. água natural com gás, às vezes colocam. Tem muitas até mamães que relatam que a água com gás até ajuda nessas questões de náusea, vômito, né? Ah, já escutei também, falando disso. E já vi água com gás com um pouquinho de limão. Tem umas Limão, mães que relatam também, que fica exatamente. gostoso, Então, deixa de estar consumindo um produto altamente processado, com a presença da cafeína, com a presença de açúcar. Se não tem açúcar, tem algum O adoçante. Às adoçante, vezes, que é tão péssimo quanto, né? É. então, e aí consegue substituir por uma água com gás natural, que é bem mais Uhum. tranquilo, bem mais saudável, e ainda pode conseguir um efeito benéfico aí. É verdade. Né? Exatamente. Eventualmente diminuir uma náusea que está ali, está presente, né? É verdade. Não perguntei também. É questão de álcool. Álcool na gestação, nem um pouquinho, né? Tipo, não pode nem meia taça de vinho, não pode nem um copinho de cerveja, na verdade. É verdade. Álcool é extremamente contraindicado nesse período, né? Nem Inclusive, doses pequenas. inclusive a gente estava falando das questões dos mitos, né? Antes, às vezes, a gente até escutava muitas mamães falando que ia tomar cerveja preta para aumentar a produção Ela é de famosa leite. mesmo. A cerveja preta, ela é super famosa. E que Mamães já caiu não, por terra, né? Já caiu por terra isso, é. mamães não façam isso, por favor, viu? A cerveja preta não aumenta a produção de leite. Não existe nenhum estudo que comprove um consumo de alguma quantidade segura nesse período De que é a álcool, né? gestação, o consumo de álcool. Não existe nenhum estudo que fale. Existe uma quantidade de álcool que é segura na gestação. Não existe. Então, mamães, por favor, que estejam Nem aí. uma tacinha de vinho e nem um copinho de cerveja. Nada de álcool, sem álcool, nesse período que é tão lindo e importante, né? Para a Verdade, vida. vale a pena o esforço. Todo mundo brindando, você brinda com suco de uva e tá ótimo. Ou a água natural com Ou gás. água, O é isso importante é mesmo. estar ali participando com todo Não mundo. é? Curtindo, é isso mesmo, é isso mesmo. E uma outra questão, Ah, quais as consequências, né, de uma nutrição inadequada durante a gestação? Tipo assim, isso pode levar a alguma consequência para o bebê ou para a própria gestação ou para essa mãe? Se essa mãe eventualmente entra naquelas coisas tipo, porque às vezes a gente escuta, né, mães às vezes que estão muito preocupadas com o ganho de peso natural que acontece na gestação e algumas mães às vezes entram num processo de restrição alimentar para tentar minimizar esse ganho de peso natural. E aí a gente vê consequências, né? O que pode acontecer com o bebê, com essa gestação, com essa mãe, como é que é? é muito grave essas questões, né, alimentares. De repente, a mãe entra aí em sobrepeso na gestação, e aí, justamente nesse período que deveria ter tanto uma alimentação adequada, uma nutrição variada, faz uma restrição alimentar. O momento da gestação, ele não é para fazer uma dieta restrita, a gestação é para Uhum, ter uma alimentação rica. uhum, É importante fazer um lembrete que dá para selecionar esses alimentos, os macros, né, os uhum. carboidratos, optar pelos carboidratos complexos, fontes de integrais, arroz Estilo se joga integral, na batata doce, batata se joga, doce, mandioca, não precisa ficar se joga preso. na tapioca. Não precisa ficar preso ali no arroz com feijão e nem fazer uma dieta restritiva nesse período. Optar por Verdade. proteínas de boa qualidade, as gorduras, evitar as frituras, os alimentos industrializados que são ricos em gorduras saturadas.
Então, o que nós temos de fonte boa aí de gordura? Nós temos o abacate, o coco, azeite de oliva, né? Que são E são fontes. todos uma delícia. Hoje em dia você consegue receitas que agregam esses ingredientes e fica uma delícia. São fontes de gorduras boas, antioxidantes, que favorecem aí o desenvolvimento do bebê na gestação. Uma outra coisa também que é importante, quando essa nutrição ela não é adequada, ela pode comprometer o desenvolvimento do bebê, pode levar a um parto prematuro e, além disso, pode comprometer aí com déficit de atenção, dificuldade de aprendizado da criança. Porque alguma coisa não se formou bem quando deveria ter se formado. Tudo isso, as deficiências nutricionais, uma gestação que teve uma alimentação que não foi equilibrada, ela pode gerar essas desordens mais para frente. Por isso é importante ter uma alimentação rica nutricionalmente e equilibrada, até mesmo para prevenir algumas das complicações que são tão comuns na gestação, né? Que é a questão da diabetes gestacional, a questão da hipertensão, né? Aumento de pressão arterial, que é comum, muitas grávidas reclamam muito. E pode ter a ver um pouquinho esse aumento de pressão alta, essa pressão alta pode ter a ver, às vezes, com excesso de consumo de produtos salgados, né? Com muito conservante, não é? Não tem uma história assim? Isso. O excesso de sal. O excesso de sal, né? Ele está muito presente nos alimentos industrializados. Então, se a gestante ela tem uma alimentação mais rica em alimentos industrializados, automaticamente isso pode gerar para ela uma retenção de líquido, pode piorar essas questões do bebê. Então, o alimento industrializado, até mesmo alguns alimentos, biscoitos doces, por exemplo, que normalmente as pessoas não imaginam. Quando a gente olha a lista de ingredientes, olha ele tem muito sal, né? A tabelinha de composição nutricional é muito rico em sal. Então, isso gera um comprometimento aí da gestação, do desenvolvimento. E é verdade que as gestantes, né, elas devem restringir carboidratos e gordura e aumentar a proteína? Porque isso daí é uma coisa que tá na moda ouvir essa história, né? Conta isso pra gente. Pois é, exatamente. O que a gente estava falando agora atrás, é exatamente disso. Chega nesse momento da gestação, aí algumas gestantes inventam de restringir o carboidrato. Enfiaram o pé na jaca no começo e depois chegaram no final e resolveram fazer um low carb. Pois é, esse momento é super contraindicado, é fazer dietas restritivas. Não é o momento ideal, deixa para fazer dieta lá para frente, quando não tiver para fazer nada de restrição. O carboidrato é muito importante na questão de energia, no desenvolvimento. O bebê está crescendo, né? Principalmente no final da gestação, o bebê está em amplo crescimento, né? Exatamente, então não deve fazer uma dieta restrita, tá? Comer mais vezes ao dia, pequenas porções mais nutritivas, né? Que sejam mais ricas nutricionalmente. Uma coisa também que a gente não acabou abordando, mas que é bom a gente lembrar, né, Renata, é a questão da procedência, de almoçar fora, da toxoplasmose. É verdade. Isso é uma coisa muito importante nas gestantes. Eu que estou gestante, mesmo antes dessa pandemia, quando a gente comia fora de casa, eu levava pelo menos a minha salada, porque aí eu higienizava, garantia a minha salada. O arroz e feijão eu até comia de restaurante, não tinha muito problema, arroz, feijão, carne. Mas a salada eu levava de casa, sempre levei. É muito importante estar atento a essas questões. A ingestão de salada crua fora de casa, as carnes mal passadas. Então, se tiver por causa... É verdade, carne mal passada também. Carne mal passada, às vezes a gestante, né, dá vontade de comer a comida japonesa, né? Que é essa famosa, que é crua. Então, não é interessante para esse período por conta da toxoplasmose. Prefiro os alimentos
cozidos, refogados, que vai ter uma segurança do consumo maior, principalmente se estiver comendo fora de casa, né? Isso. E aí a dica é essa, não é que você deve deixar de consumir a salada, é que vale a pena você fazer sua saladinha em casa, compra suas folhinhas no final de semana, higieniza tudo, né? Já deixa, tipo, lavadinho. Aí como é que era mesmo a questão do lavar a folha? Deixa um pouquinho de molho, um pouquinho com água sanitária, né? Eu acho que coloca, se não me engano, eu acho que uma colher, isso, para cada litro, deixa lá uns 15 minutinhos e depois você tem uma salada higienizada que dura a semana inteira. E é bem econômico, não fica caro fazer isso. Exatamente, né, as gestantes elas têm que ter um cuidado redobrado, sim, né? Porque é uma fase muito sensível, né, da mulher, e então é um risco muito grande de saladas, a não ser, por exemplo, que conheça realmente a procedência daquela salada que vai estar comendo em determinado local. Mas isso é muito complicado. Por via das dúvidas, eu sempre faço a minha saladinha particular. Eu acho mais garantido. E a comida japonesa, eu tô com saudade já. E vou ficar com saudade até bebezinho nascer. Tudo bem, faz parte, né? Igual a taça de vinho também vai ficar com saudade. Depois a gente lembra como é que é. Vai ter que esperar mais um pouquinho, né, Renata? Mas vale a pena, porque é tão bom, né? O bebê é tão prioritário pra gente que isso daí passa. Isso daí não tem problema, não. É verdade. Deixa eu ver se e uma outra coisa que eu queria colocar para as mães que às vezes se preocupam porque elas ganharam um pouquinho de peso na gestação, o que eu digo para elas é sempre a mesma coisa, tipo assim, mães, não se preocupem, entendeu? Tentem, né, não ganhar o excesso de peso, tentem fazer uma gestação saudável, mas existe uma coisa maravilhosa que chama amamentação. A amamentação, ela faz com que essa mãe muitas vezes volte o peso anterior com muito mais facilidade, entendeu? Porque tem um gasto calórico da amamentação, sabe? Às vezes abdominal também, você vê uma diminuição porque ali vai contrair útero, vai contrair tudo, né? Porque os próprios hormônios da injeção do leite vão ajudar isso. Então, assim, a dica que eu dou é, tipo, amamente, que é uma boa dica para você voltar para o seu corpício. Ajuda. Não é a única coisa, mas ajuda. É um conjunto, né, Renata? Vem aí, se tiver aí uma alimentação mais equilibrada durante a gestação, consumo de frutas variadas, legumes, vegetais em geral, comida de verdade, né? E aí... É isso mesmo. Quando chega esses alimentos, eles são altamente anti-inflamatórios e nutritivos. Então, quando chega nessa fase aí da amamentação, você vai estar desinflamada, vai fluir muito mais rápido. A questão da amamentação aumenta uma demanda calórica enorme, então gasta muita energia. É caprichar na água. É caprichar na água que vai ter leite suficiente para conseguir manter uma amamentação a longo prazo e... a perda de peso vai ser consequente. Manter essa alimentação equilibrada aí durante a amamentação vai ajudar muito nessa questão da perda de peso. É quase que automático, né? Não é? E aí eu falo para todas as vezes assim, mães, se vocês querem uma dica de ouro para voltar ao corpinho, tipo novamente, né? Tenha sempre a questão da alimentação saudável, quando puder e estiver liberada pelo médico, voltar a fazer qualquer atividade física, né? Exatamente. Mas eu acho que esse combo, tipo assim, alimentação correta, alguma atividade física, vale até, quando a gente sair dessa pandemia, vale até colocar o bebezinho no carrinho e dar um passeio. Por quê? Porque você tá ali fazendo a sua caminhada, o bebezinho tá ali, eles curtem, né, passear, e aí você faz um 2 em 1, entendeu? Faz a sua atividade física e leva seu bebê para passear. E junto disso você amamenta, que vai dar bem certo. Isso.
aproveita o solzinho, já dá uma melhorada na vitamina D, né? Sim, sim. E eu acho que isso tudo contribui, sabe? Faz a vida né, essa vida pós-parto, que normalmente no começo você demora um pouquinho para se ajeitar, para entrar no ritmo, mas depois que você consegue, fica tudo agradável, uma coisa puxa a outra, sabe? E a vida saudável é sempre mais interessante, né? Sempre traz boas coisas pra gente, não é É, verdade? é verdade, né? A pessoa que tem essa vida. A gente ficou preso aqui nessa questão, né? Nós falamos muito de nutrição, de uma alimentação variada, rica nutricionalmente, mas é bom lembrar que essas coisas umas vão interligando com a outra, porque depende da alimentação. O sono é muito importante, a qualidade do Verdade. sono, o ritmo circadiano e essa questão da atividade física. Se a mãe já praticava atividade física, manter o ritmo de atividade física, claro que sempre orientada pelo profissional, Sim. né? Pelo profissional da área, né? O personal, o médico, quem estiver acompanhando a gestante, mas é muito importante estar os 3 pilares: o sono, a alimentação e a questão da atividade física. Isso tudo ajuda a manter um ritmo e a manter essa sinergia, uma coisa vai puxando e Sim. ajudando a melhorar. Porque ela vai se sentir melhor, ela vai ter mais energia, ela vai ter mais ânimo. A Tudo dá qualidade certo, de não é vida verdade? melhora. Sim, sim. É verdade os desejos? E aí, quem tem experiência aí é verdade? Então, ó, o que eu sei sobre a questão dos desejos normalmente, se essa mãe tiver com a nutrição bem corretinha, bem afinada, muitas vezes, às vezes o obstetra, né, costuma dar aquelas vitaminas de complementação, mas normalmente quando ela está nutricionalmente correta, comendo bem variado, a gente não vê muito essa questão do desejo. E que muitas vezes o desejo pode ser intimamente alguma deficiência de algum nutriente, sabe? Então, assim, às vezes a mãe está com deficiência de, por exemplo, vitamina C, aí ela tem vontade de comer alguma coisa azedinha, sabe? O corpo manda uns sinais pra gente, né? Eu não sei se todos, o desejo de todas as mulheres têm esse fundamento, ou se alguma pode ser, tipo, estou com vontade de comer o pavê da minha avó. Aí não tem muita explicação, mas, por exemplo, se for uma vontade de comer uma coisa cítrica, algumas vezes as pessoas têm vontade de algumas coisas mais terrosas, aquela lenda, né? Que a gestante, a filha da minha vizinha, queria comer tijolo. Será que dali não tem uma deficiência de ferro? Talvez. Então há uma explicação aí. Mas eu não sei se todos os desejos, mas que pode ter o fundamento ali de uma deficiência nutricional específica. Exatamente. Né? Esses desejos, né, por coisas estranhas, né? É conhecido, o nome mesmo científico é a pica-malácia, que é esses desejos estranhos, vontade de comer coisas estranhas, alimentos tijolos, não usuais, luz, algumas coisas estranhas. E realmente está ligado com algumas deficiências nutricionais. Então, vai depender muito da alimentação. É verdade, as grávidas, você estava perguntando se é verdade as questões dos desejos. É verdade, né? Pode existir, sim. A grávida ela pode ter esses desejos estranhos que podem estar relacionadas com essas deficiências. Alguma deficiência. Agora, eu penso que se a pessoa sente saudade de uma comidinha da avó e fala, ai, que vontade de comer aquele prato que minha avó faz, se não é nada estranho, talvez seja só vontade mesmo. Não tenha nenhum problema nutricional, só seja uma vontade. Um mimo, um agrado, né? Uma coisa assim. Aí já é alguma coisa, uma lembrança afetiva, as grávidas ficam sensíveis, né? Por conta das alterações hormonais. É só um carinho, gente. É só um carinho. As avós fazem com carinho, a gente aceita. E
das avós, ou de vontade de comidinha de mãe, ou de alguém. Comidas afetivas, né? Tem muito a ver com o emocional mesmo, as relações afetivas. Aí é diferente dos desejos estranhos mesmo. Mas acontece todos os dois, né? É verdade. É isso. Ai, ai, deixa eu ver aqui nosso tempo, senão o Instagram. Ah, a gente vai ter que encerrar, senão o Instagram fala pra gente que já deu o nosso momento. Ai, papo bom é assim, que a gente vai falando e não vê o tempo passar, né? Eita, que delícia. Pois é, passa tão rápido, né? Não é? Ai, é uma delícia, por isso que a gente tem que ir marcando outras vezes. Bom, Exatamente. né? Eu queria te agradecer, Camila, pela gentileza de vir cá conversar com a gente. Renata, eu que agradeço a oportunidade de participar desse seu programa que é tão lindo, que pode ajudar a alcançar tantas mamães a colocar em prática no dia a dia muitas dicas, né? Sim, Muitas coisas práticas. exatamente, coisas práticas que estão ao alcance delas. Eu que agradeço muito o carinho e o convite de participar. Valeu, muito obrigada, Camila. Valeu por essa visita. Um beijo, obrigada.